O Internacional passou por uma forte reestruturação desde o seu departamento de futebol nas últimas temporadas até o seu elenco profissional. E isso também resulta na expectativa pela chegada de novas promessas e talentos nas categorias de base do Internacional. Com isso, um novo projeto e uma nova remodelação da base foi realizada nos últimos meses no CT Parque Gigante e também no CT de Alvorada. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre o novo e atual projeto que está sendo desempenhado e que já está rendendo frutos da chegada de jovens promessas no elenco profissional. A expectativa é de que mais nomes cheguem lá e a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre uma última remodelação e um projeto implementado e que já está fazendo com que jovens talentos possam chegar ao elenco do técnico Eduardo Cudê. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui. Estamos chegando já aos 58 mil inscritos aqui no canal Lucas Jans Repórter, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu ser notificado e não perder nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, a gente sabe, e a gente já falou aqui, sobre uma reestruturação que vem sendo realizada nos últimos anos no elenco profissional, em relação ao departamento de futebol e principalmente em relação ao elenco do Inter, que se modificou muito. Porém, essa reestruturação, desde o início da primeira gestão do presidente Alessandro Barcelos, também aconteceu no CT de Alvorada, no CT da base do Internacional, tanto em estruturas quanto em profissionais. A grande contratação para essa remodelação foi a chegada do argentino Gustavo Grossi, que tinha feito 2 baitas trabalhos, tanto no Rosário Central quanto no River Plate. Porém, o Internacional optou pela ruptura desse trabalho nesse início de temporada 2024. A saída de Gustavo Grossi e a chegada de Jorge Andrade. E com isso, novos processos e projetos. E eu quero falar sobre um projeto que vem sendo desenvolvido e que busca uma aceleração na chegada de jogadores das categorias de base que têm talentos se destacando nesse momento ao elenco profissional do Internacional. Esse foi um dos grandes diagnósticos para a ruptura de trabalho do Gustavo Grossi. Acelerar a chegada desses jovens talentos ao elenco profissional, hoje comandado pelo técnico Eduardo Cudê. O clube implementou um projeto multidisciplinar, tá? E eu peguei algumas palavras-chave desse projeto, até tô pegando aqui no computador para não perder nenhuma dessas palavras, tá? O Inter acabou implementando um projeto multidisciplinar para potencializar a formação desses jovens atletas, desses jogadores, e para que eles cheguem não só mais rápido, como eu disse que é um diagnóstico do clube, mas também melhores preparados ao elenco profissional do Inter. Ele é chamado nas internas do Beira-Rio como Visão 360, que é um projeto, um plano que consiste em lapidar esses atletas em 3 etapas. Eu vou citar aqui as etapas, tá? A etapa técnica, que envolve abordagem tática também. A etapa de performance, que envolve área médica, física, fisiológica e fisioterápica. E a área comportamental, que pensa na parte psicológica, pedagógica e também de assistência social a esses atletas. Funciona basicamente assim: os jogadores vão para cada área, primeiro começando por essa área que eu citei aqui, que é a área técnica, vão ser avaliados, vão ser montados planos para esses jogadores e ele vai se desenvolver nessa primeira área. Depois ele vai para a área de performance, que envolve a área médica, física, fisiológica e fisioterápica. Realiza o mesmo plano com a base do Internacional, vai ser desenvolvido esse plano. Claro, é importante destacar, ele vai para a primeira área, que é a técnica, e se ele não passar nesses atributos necessários, ele fica mais um tempo ali nessa primeira área, nessa primeira fase, nessa primeira etapa, até avançar para performance e, por fim,
a comportamental. Essas 3 áreas são pensadas nos bastidores do clube, da base do Internacional, claro, baseado em diversos estudos de base, como as 3 principais áreas que o jogador precisa estar adaptado e desenvolvido para conseguir. Aí, claro, vai depender do seu talento, da sua qualidade e também da necessidade do elenco profissional para ele chegar no elenco de cima, como eu disse, o elenco profissional do clube. A cada 3 meses, esse jogador volta a se reunir com os profissionais de cada área para analisar e avaliar esse seu desenvolvimento realizado. O objetivo disso é fazer com que, de fato, o jogador se sinta cada vez mais dentro do processo e também desenvolvendo cada uma dessas áreas que eu citei aqui para vocês. E como eu disse anteriormente, o principal diagnóstico para a ruptura do trabalho do Gustavo Grossi foi a demora na chegada desses jogadores ao elenco profissional. A gente fala de muitos talentos nas categorias de base do Internacional. Eu vou me referir aqui só a nomes, por exemplo, que estão no sub-20, que estão naquele último degrau para saber se vão para o profissional ou não. A gente está falando de Gabriel Carvalho, a gente está falando de Iago Noal, a gente está falando de João Dalla Corte, que já foi até aproveitado no profissional, mas recentemente não vem treinando e tendo oportunidades no elenco do técnico Eduardo Cudê, mas segue na base se destacando, é um zagueiro de 17 anos de seleção brasileira de base. O Ricardo Matias, que subiu recentemente no jogo de volta contra o Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho, por uma necessidade, porque o Inter não tinha Alário e nem Ener Valencia, e nem o Borré, que não estava inscrito no Campeonato Gaúcho. O Ricardo Matias ganhou uma oportunidade, foi relacionado e tem treinado com o elenco profissional. São nomes que se destacaram, mas que demoraram para esse processo de subida para o elenco profissional. Para a gente entender hoje, tá? No profissional do Internacional, jogadores de base que estão trabalhando com o Cudê. O Antony, que veio da base, o Diego, que veio da base, jogou pelo Sub-20 essa semana inclusive, o Matheus Dias, que veio da base, ainda não estreou na temporada, teve uma lesão quando estava na seleção brasileira pré-olímpica, o Gustavo Prado, que tem se destacado, eu já falei sobre ele aqui no canal, o Luca, que talvez seja o garoto desses aí que eu estou citando, mais afirmado até o momento no elenco profissional. E por último, o Ricardo Matias, que, como eu disse, nesse contexto acabou subindo para o elenco profissional. Ainda não está 100% integrado, talvez ele desça para jogar um jogo de sub-20 ou outro, vai depender das peças que o Cudê vai ter. Se ele tiver todos os atacantes à disposição, Borré, Ener Valencia, Alário, Luca, possivelmente o Ricardo Matias não vai ser relacionado para essa partida. Mas já é um garoto que está na alça de mira do técnico do Internacional. Então, vem sendo realizado um projeto multidisciplinar para que acelere a chegada desses garotos e trabalhe melhor esse desenvolvimento dos garotos, dessa saída de base para o elenco profissional. Teve uma ruptura, a saída do Gustavo Grossi, a chegada do Jorge Andrade para ser o gerente executivo da base do Inter e outras mudanças de nomes e papéis também nas categorias de base do clube. E dessa forma, o Inter está buscando acelerar essa chegada de talentos ao elenco profissional. O que tu acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.